Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje um convidado para lá de especial, ele que é cantor, compositor, vocalista da banda Herança Negra, John Santos. Obrigado por você ter vindo aqui. Bernardo, eu agradeço pela oportunidade. Que massa, que bom, que prazer estar aqui, cara. Não, muita honra. E a banda Herança, ela é responsável pela minha aparição na MTV. Sério, cara? Sério, eu fiz figuração no clipe A A Nova. nova. Porque o Muleta, José Augusto, Sim. Rafael Gasparini, a galera que trabalhava na Intrépida, na produtora, aí estavam gravando, trabalhavam lá e onde vai gravar o clipe? E aí, precisando de gente para fazer figuração, vamos lá em Jesus de Nazaré, e tava eu lá, então assim, rapidamente, quando a câmera passa, eu tô lá fazendo figuração. Foi assim, mas eu tava também como fã, que eu adoro muito o trabalho de vocês. Enfim, foi um momento muito legal. Então eu apareci na MTV. Ô, Bernardo. Graças à banda. Legal, cara. Massa. E foi uma produção do caramba, né, bicho? Aquilo ali tinha muita gente. Inclusive, tem amigos nossos hoje que também são empresários, né? Que eram muito novinhos. Eu também fui no clipe de vocês, aquela coisa toda. Fez história. E foi ali, aquela gravação ali, foi assim... não tinha drone, não tinha o quê, mas tem as imagens tomadas de... E eu imagino como é que era aquela rotina, porque vocês faziam muitos shows e gravando clipe. Como é que era aquilo naquela época? Cara, foi um momento muito importante na música, né, aqui do Espírito Santo, né, cara? E a gente também tava nessa onda. E na época a gente tinha acabado de lançar o disco, né, o CD, muito sacrifício depois de 7 anos. E a música capixaba, como eu disse, estava voando, né? Casaca tocando pra caramba, tocando em Marte, Macucos vendendo, enfim. E a gente precisava gravar o clipe, né? Porque a gente precisava, de uma certa forma, entrar no cenário nacional. E às vezes você entrava através de um videoclipe que era tudo, porque não adiantava mais, já naquele período, você somente lançar uma música simplesmente. Você tinha que ter uma coisa associada com a imagem. E a gente teve que fazer isso com muito sacrifício, né? E ainda bem que a Intrépida, ela topou, né? Era uma empresa que estava sendo formada naquele período ali de publicidade e estava querendo entrar nesse mercado da música, né? Que não era só publicidade, queria também participar de fazer videoclipes, né? E videoclipe, como também era gravar um disco, era muito caro, pra gente caiu como uma luva. Porque foram 3 dias só a gente gravando aquilo ali. E tem as imagens da Baía de Vitória, né? E não tinha drone. E engraçado, meu tio, ele trabalhava nessa área marítima, né? De rebocador, né? E a gente pediu a ele, cara, será que tem como se dar uma força nisso aí? Ele falou, tem lógico. Ele pegou a balsa, botou a balsa no meio do canal de Vitória. E as imagens, foi o cinegrafista lá para a casaria do rebocador lá em cima, e ele ficou dando voltas, assim, em torno da balsa. Parecia até que, na época, a pessoa pensou que era helicóptero fazendo a imagem. Isso foi demais. Não, sensacional. E para mim, que eu tava ali, já fiquei muito feliz. E para você, como é que era você se ver ali na MTV? Assim, tinha essa expectativa, né? Será que vai? Como é que vai ser? E rolou. Como é que foi para você? Olha, a gente, como tudo pra gente, foi uma coisa muito desejada. E quando você deseja uma coisa de verdade, você vai correndo atrás, você vai lutando, né? E vai celebrando cada vitória, cada passo, né? Então, ter gravado o disco, ter a chance, a oportunidade de gravar um videoclipe, né, nesse porte que foi, e depois a gente entrar na MTV sem uma gravadora grande, porque antigamente você entrava em programas de televisão, ou a MTV, ou outros canais importantes, através de uma gravadora, né? A gravadora tinha ali um vínculo que fazia. E a gente conseguiu entrar ali através de uma gravadora nascida aqui no estado do Espírito Santo, de pessoas independentes, tal, fazendo o trabalho. E um dia, o dono da gravadora, que era amigo nosso, conseguimos lá na MTV, vai lá levar o videoclipe. E a gente... deu certo, a gente está fazendo um show em São Paulo. Foi o primeiro show da gente em São Paulo. Aí, vamos lá na MTV agora. Inclusive, até na época, o empresário do Planta e Raiz que levou a gente lá, porque a gente não conhecia muito.
E aquelas coisas que você vê na televisão, que eles passavam às vezes, né, o prédio, a portaria, a gente parou num andar e que até a gente perguntou o nome da pessoa que ia atender a gente lá, que era o Pablo Marques, se eu não me engano, era um cara que tinha acabado de ganhar prêmios, tinha acabado de gravar o disco DVD da Cássia Eller. Era um cara muito bam lá. E o Cazé, na época, que era um VJ muito famoso lá, falou: oi, não, beleza, ó, vai no andar tal. E ali a gente viu que estava acontecendo uma coisa diferente, uma coisa bacana, a gente estava conseguindo conquistar. Né? Ele achou maravilhoso. Ele, quando viu, a gente entrou numa sala preparada para ver o videoclipe, né? Ele falou: que coisa linda, mano! Que coisa linda! E depois que a gente viu todo, ó, vai rodar um mês aqui na MTV, assina exclusividade, não sei o quê. Nossa. E manda um abraço pra galera da Lona Records, né? Obrigado, e que eles puderem mandar material aqui pra gente. Então, realmente foi um momento, não só pra gente, mas um momento muito bacana pra música do Espírito Santo. Isso a gente avançou bastante, mas assim, eu queria retomar ali você, 13, 12 anos. O que você ouvia? Qual era a sua referência antes de entrar? O que você imaginava? Como é que a música chegou assim na sua vida? Olha, eu fiz esse exercício de você olhar o Jonathan com 14 anos e tal, e eu vi que a coisa que fez mais sentido na minha cabeça, a minha memória musical, veio da minha mãe, sabe? Minha mãe muitas das vezes fazendo um almoço, arrumando a casa, né? E ela cantando, e a gente prestava atenção dela cantando ali, eu e meu irmão. E a gente tinha o Golias mesmo, né? Conhecido da minha família há muitos anos. E a minha mãe às vezes chegava com os vinis lá, com os discos, né? Eu me recordo até de um disco do Erasmo Carlos, que ele abre o peito assim, sai uma pomba e tal. Achei aquilo magnífico. Eu acho que esse foi o primeiro contato que eu tive com a música, que a música fez alguma diferença na minha vida, assim, né? E logo depois, em contato com uns amigos, o Roberto Isaac tinha uma banda, onde o pai dele, o Carlos Johnson, sempre foi um cara que gostava muito de música. E a música também fez um divisor de águas nesse período para mim, porque foi a época que, com 16 anos, era o Tchan que estava tocando na rádio, e muitas vezes você estava na periferia ali, não tocava reggae, não tocava rock and roll, né? E esses caras me mostraram o The Wall, filme do Pink Floyd e tal. E ali, um desenho, a plástica, o cara fazendo aquelas coisas, eu falei: cara, a música pode fazer isso? Né? E aí comecei a prestar atenção mais na música de uma outra forma. Então esses foram os estádios onde a música foi meio que despertando um interesse maior. Assim. Então Dona Penha era fundamental ali para... Até hoje. Até hoje, né? Até hoje, cara. Até hoje. Mamãe sempre gostou muito, assim. Mamãe, quando... Vou declarar minha idade aqui. Passou o Michael Jackson, assim, né? No Fantástico, a gente viu o clipe lá. Ela foi lá e comprou uma jaqueta dormindo igual do Michael Jackson. Tanto que ela gostava de música, assim. Nossa, que legal. Mas assim, aí era a questão você ouvindo, né? Não tinha essa coisa assim de, eu vou ser cantor. Como cantar, né? Esse instrumento. Como é que você começou a tomar coragem de falar com alguém? Enfim, eu quero ser cantor. Então, eu pensei que eu ia ser militar. Meu pai é reformado da polícia e tal. Então, desde criança, ele sempre via falando: meu filho, um dia você vai fazer a prova da AMAN, das agulhas negras, não sei o quê, eu quero ver você com a espada na cintura. Né? E eu sempre te via meu pai com referência assim, de fardado, achava aquilo ali. E eu, de fato, eu acho que eu ia ser um militar. Assim, eu queria muito aquilo. Né? Mas eu também sempre fui muito movido, sei lá, a desafio, cara. Porque depois que eu conheci o Isaac, vi a música, né, tendo uma posição, influenciando de uma forma transformadora, como o Pink Floyd, quando eu vi The Wall, me mostrou, eu vi que muitas das coisas não estavam dentro de um padrão que eu achava que era
né? Então aquilo ali realmente mexeu comigo. E quando eu fiz, cara, 16 para 17 anos, eu já não tinha dado certo na outra banda, os caras já tinham me expulsado de lá, e tinha uma banda lá no morro chamada Chulé de Gambá, né? E a gente começou a fazer um som e tal. E eu lembro até hoje, eu tava na cozinha da casa do Barol, que é o tecladista, e eu tava, tipo assim, e aí, o que eu faço? Eu faço essa prova da AMAN, ou eu sigo aqui na banda e tal, né? Eu perguntei ele na época, rapaz, pô, aqui é maneiro, né? Ele falando isso. E eu acho que meu pai, quando viu isso agora... Mas foi isso que aconteceu. Eu optei pela música pelo fato de daquilo me desafiar, daquilo ali realmente... sei lá, eu também poderia fazer diferença dentro da sociedade através da arte também. A sua voz, né, chegando nas pessoas, mudando as histórias, falando de coisas muito fortes, é transformador também, é a sua espada, né, vamos dizer assim. Exato. Mas pensando assim, foi você que mas cantou assim, como é que foi? Você chegou assim, não, você cantou, porque a pessoa às vezes canta no banheiro, como é que era? Foi essa descoberta sua? Boa, eu fui pensando o seguinte, primeiro eu fui baterista, depois eu fui guitarrista, depois o último foi cantar, cara. Olha. A última coisa que eu fui fazer dentro de um grupo, de uma banda, onde você está conhecendo a galera ali, é cantar. E eu não sei, eu nunca tive uma imagem dessa, eu vou ser um vocalista de uma banda, né? A princípio, assim, eu não tinha essa... Tanto que eu tentei passar por várias outras coisas até chegar para cantar. E cantar, como eu falei, foi um desafio, porque realmente eu não sabia cantar naquela época e tal. E na época, a banda era uma oficina no estaleiro que a galera ensaiava. Lá em Flechal? Em Flechal já foi depois. Eu falando bem antes. Porque ali na Praia de Suá tinha os estaleiros onde faziam barcos, né? E o Carlos Johnson, ele era o mecânico eletricista de barco. Então acabava o expediente dele, onde era a oficina, tinha uma bateria montada lá e tinha a parte onde tinha os microfones que era do outro lado, lá de fora. Né? Quem tem estúdio assim, tá vendo aqui a mesa, mas tem uma mesa ali e tá operando. Uhum. E eu chegava da escola e ele ligava esse microfone escondido, para eu cantar escondido ali dos caras, os caras não virem. Chegou um período, cara, galera, Jonathan, você tá atrapalhando, né? Você tá atrapalhando e tal, a gente tá com... Esse cara realmente estava em outro nível de música, enfim. E aquilo ali mexeu comigo, acabou comigo. Eu fiquei muito triste, e eu acho que ali falei, não, eu posso ser um vocalista, eu posso cantar de fato, eu só preciso de uma oportunidade. E no documentário a gente fala até sobre isso. Uhum. Porque depois aquela banda acabou, a minha mãe e a família lá do Carlos Johnson montaram um restaurante no Morro Jesus de Nazaré. E o Barol, que é o tecladista, ele tinha uma namorada que morava em frente ao bar. E a gente, no dia desses lá, ligou uma guitarra, começou a cantar, ele foi lá e chamou a gente pro ensaio. Aí eu falei, nossa, é minha oportunidade agora. Dar uma canja e de repente eu consegui entrar na banda. E assim foi. 24 anos. Mas foi você ali, com esse primeiro... Você tá atrapalhando para não, peraí, eu posso, que isso é o desafio, né? Exato, porque eu amava aquilo, cara. Eu amava aquilo ali, eu desligava do mundo, sabe? E aí quando a pessoa chama você pra real, cara, você tipo assim, pra mim eu entendo hoje dessa forma. Você precisa melhorar, você quer isso mesmo? Corre atrás. Eu acho que foi assim. E aí, esse primeiro, então, o Chulé de Gambá, você começou a ensaiar com eles, a cantar, então foi esse primeiro processo seu de banda. Então agora eu tô numa nova banda, tô numa banda, vou começar aqui, foi isso? Cara, eu acredito que sim. Do contrário dos caras lá, e todo mundo naquela época ali estava começando, diferente, né, da banda lá, que o pessoal já era músicos extraordinários, né? Eles me acolheram mesmo. Vem cá, vamos cantar, tira aqui a música, porque o pessoal que participava da banda, então, cada um fazia uma coisa além de cantar. Então,
Então, além de estar aprendendo a tocar teclado, o cara tinha que aprender a cantar. Além de estar aprendendo a tocar a guitarra, tinha que aprender a cantar. E eu só era cantar. Então, eles aceitaram de uma boa. Não, canta então, cara. Deixa a gente aprender nossos instrumentos aqui e vambora. Acho que foi aí que somou, assim, pra minha vida, né? Às vezes até aparenta que eu fui a solução para eles, né? Cara, pô, você chegou na banda, né? Fui vocalista, não, pelo contrário. Os caras que me deram a oportunidade de eu viver meu sonho. E aí vocês cantavam o quê? Porque ainda não tinha as músicas e ainda era chulé de gambá. O que vocês cantavam? Então, o Nelinho fala, o Nelinho P2, que é o professor da banda, que é um dos primeiros lá fundadores, eles montaram a banda para ser uma banda de pagode. Olha. A galera acabava o futebol, aquela coisa, né? E ia fazer um sonzinho. Aí tinha uns mulheritos, né? E a banda surge no período dos Mamonas, né? Onde tá cantar aquelas músicas engraçadas. Só que, quando eu entrei na banda, os caras tocavam Titãs, Planet Hemp, o Rapa, Nat Roots. Não era... Mamonas eram uma ou duas músicas. Legião Urbana, né? Então, não tinha muito a ver com o que a gente tocava, praticamente, assim, na maioria do caso. E aí, vocês ali... E quando que foi assim, agora não... primeiro show, então assim, vocês se apresentaram como chulé de gambá, como é que era? Sim. E aí a gente se apresentava como chulé de gambá, e pra gente era uma honra, né? Aquela coisa de desafio mesmo. Não, é chulé de gambá mesmo. Não vai mudar não vai tirar o nome, é chulé de gambá. E a gente aguentava a zoação da galera. Só que era difícil, porque toda vez que a gente se apresentava, porque o nosso repertório era bom, era bacana, as músicas eram as músicas atuais que estavam tocando ali, só que o nome não colava de jeito nenhum. O próprio contratante ou quem estava fazendo a festa, chegava em um determinado momento... showmício, por exemplo. A gente estava na serra, subindo o trio elétrico, com vocês, acadêmicos do reggae. A gente, uai, não era a gente que ia tocar? Aí o cara, não, eu troquei o nome de vocês aqui, porque esse nome de chulé de gambá espantou o pessoal. E quase nunca acertava esse nome. Aí, quando a gente... meu tio tirou umas fotos nossas para dar uma força, né? Ele tinha um restaurante e ia muita gente bacana nesse restaurante. E para todo mundo que via, amigo dele, ele falava aqui, meus sobrinhos, tá, que tem uma fita aqui, a música deles. Aí a pessoa chamava a atenção, chulé de gambá. Pô, chulé de gambá? Aí os caras ouviam. Aí teve um amigo do meu tio, que inclusive está até no documentário lá, o Vavá, que era um dos diretores lá de um bloco famoso. E o Vital estava pipocando naquela época. Ele falou, olha, gostei. Vai ter um encerramento de turma de medicina do Brasil inteiro. Vai ser aqui em Vitória. E eu tô precisando de uma banda no estilo de vocês para fazer um som. Nossa. Só que chulé de gambá, vocês vão ter que mudar o nome. E aí a gente chegou e mudou tudo, cara, isso. Mudou tudo. Foi um posicionamento de mercado. Hoje em dia faria várias análises, mudar o nome, como é que vai ser. E vocês não, a gente precisa porque a gente tem um show. Muito importante. Um show importante e a gente vai mudar. E aí, talvez, vendo de fora, é um passo também, é uma virada, assim, porque vocês precisam decidir um nome, né? E aí, como é que é esse processo para encontrar esse nome da banda? Cara, a gente... muito jovem naquela época, é isso que é o interessante, parece que você volta no tempo e você olha aquela cena assim de cima, né? Mas de uma forma analisando, né? E eu fico imaginando o seguinte, você falou uma coisa muito, muito interessante, né? Que você botar um nome em um produto, em alguma coisa, você faz uma análise de mercado, o que está acontecendo aquilo ali. E o nosso pensamento naquela época era simplesmente, uns pensavam de uma forma mais, sei lá, mais agressiva, que pudesse mexer com a sociedade. A gente gostava muito do Rapa, e tinha uma música chamada Catequeses do Medo. E quando um da banda lá falou assim, Catequeses do Medo, cara, essa música do Rapa tem uma letra muito fantástica, que não sei o quê, pô, a gente não pode sair de chulé de gambá assim, tem que ser uma coisa forte. Aí ligamos pro Vavá.
Vá, catequese do medo, vocês estão malucos? E a gente ficou pensando no seguinte, acho que a virada da ignição foi quando perguntarem a gente sobre o nosso nome, o que a gente ia fazer, por que o nome tal? Essa foi a grande questão para a gente pensar no nome. E quando foi isso, a gente falou, cara, vamos colocar então... pô, você tem descendente negro? Você tem descendente negro? Eu tenho. Ah, minha avó é negra. Minha avó é preta. Meu pai é preto. Não sei quem. Então vamos colocar vó preta. Vó preta, a gente consegue explicar às pessoas quando perguntarem a gente. Pô, tem tudo a ver com a gente isso. Ah, mas quando perguntarem então, por que vó preta? Ah, porque nós temos uma herança negra. Não, vamos deixar a herança negra, já está explicado. Todo mundo vai entender. E naquele período, o pessoal não entendeu. O pessoal perguntava, por que você está falando que você tem herança negra se você não é negro? Se você não... Aí a gente explicava que a gente tem uma descendência negra e isso foi formando uma ideia. Né? A gente perguntou, não sei quem, pai? Você quem, vó? Ah, sua avó era escrava, sua avó era descendente de escravo, não sei o quê. Pô, aí a gente via na televisão, preconceito, a pessoa foi escorraçada, não sei de onde. Falou, pô, mas isso aí tá falando de mim, da minha origem, da minha raça. Aí isso foi influenciando nas letras, em tudo que a gente veio fazendo até hoje, cara. Nossa, que fantástico, porque a gente vê o nascimento de um movimento, de uma história. Porque igual você fala, né? Tá explicado quando a gente falou assim, a herança negra. E vocês... Jesus Nazaré muito presente, né? Então assim, a música, o reggae, a forma como vocês tocam, enfim, a realidade que cada um encontrava, né, da sociedade. Então assim, trazia, eu acho que talvez isso foi esse nome, né? Ele era um motivador também de a gente precisa levar isso aqui. Não sei se eu tô... Tá certíssimo porque o nome ele realmente de uma certa forma te rotula, né? Porque você defende primeiro a banda. Não, minha banda é boa, eu toco bem. Quem é você ficar falando mal da minha banda? Aí a pessoa, qual banda? Eu Herança Negra. Então você já presta muita atenção no nome, Herança Negra. Aí tem algum amigo seu, tem algum familiar seu. Pô, Herança Negra, cara. Coisa de... né? Nada a ver. Aí você não, cara. Eu amo minha avó. Pô, meu tio, sangue bom pra caramba. Aí você começa a defender isso, aí você começa a escrever letras sobre isso. Aí você já busca uma identificação em cima disso. Eu lembro que na época, o nosso empresário, isso aí eu tô falando de 2000, nos anos 2000, tinha uma seção no site da gente, a gente tinha um site, né, que aí falava da história da gente toda. Por favor, evitem comentários racistas. E você ali com 17, 18 anos, eu tomei um choque. Falei, não, você tá maluco? Você tá fazendo isso só de caô, pra chamar a atenção, causar alguma polêmica. Ele falou, não, cara, infelizmente a gente vive realmente numa sociedade ainda que... E hoje eu consigo falar isso, muita gente está compreendendo o que eu estou falando de uma clareza imensa, que escancarou, de fato, né? O que a gente vive hoje, né? A sociedade hoje que ainda acredita que a raça pode te colocar numa situação superior a alguma coisa, ou um cargo público, ou uma função que você tem na vida determina o que você é, né? E não é, na verdade, existem padres corruptos, existem presidentes, existem juízes, não é o cargo, é a pessoa, né? Não é a raça, não é a sua cor, não é porque você é negro que você é o melhor corredor, né? Você é o melhor atleta, não é isso, é a pessoa. O teu caráter que determina alguma posição positiva para você dentro de uma situação. É incrível porque a gente fazendo esse recorte, olhando, né, para trás e vendo a sociedade agora, esse momento tão complicado para a cultura, enfim, para a arte, para os movimentos sociais, culturais, você ter o nome de uma banda chamada Herança Negra lá atrás
Parece que já falavam assim, né? Os poetas, os artistas, eles têm às vezes uma antena que vai captando coisas que estão muito lá na frente, né? E você ter isso que parece que vai assim mostrando um caminho, botando uma lupa ali para que as pessoas possam enxergar aquilo ali, né? Então, igual você fala, quando vocês iam nos programas, todo mundo perguntava sobre o nome da banda e ficava, mas por que Herança Negra? Então, assim, olha como é que era a visão, né? E hoje é uma pauta importantíssima, sempre discutida. É impressionante, assim. E teve um problema com o nome, assim, né? Porque teve outras bandas. Como é que foi isso? Então, quando no momento delicado da banda, a gente, muito jovens, a gente estava muito preocupado em tocar. Como eu disse, né, a música do Espírito Santo, ela teve um momento muito importante, assim, né? A gente tocava ela de quinta a quinta. Eram shows em cima de shows, entrevistas em cima de entrevistas. Então a gente não tinha a gente não tinha muito conhecimento. Nossa família também é muito humilde. Tinha que registrar. Vocês precisam registrar um nome, vocês precisam registrar a marca, vocês precisam ter. E isso falavam para nós que já estava sendo feito. E quando realmente a coisa ficou muito séria mesmo, né? Acho que um guitarrista da banda, ele procurou saber. Ele sabia que existia um INPI, que você vai lá e faz a pesquisa da marca, se alguém já existe. Se existe agora a marca registrada, né? E ele mostrou pra gente, olha, gente, não tá registrado, só que não é pela gente o nome. A gente, como assim? Não, perdão. Não tá registrado. Não fizeram a varredura, não estava registrado. A gente foi lá e registrou. Só que tinha uma banda de hip hop, um grupo de hip hop que tinha feito esse mesmo pedido uma semana antes da gente. Nossa. Né? E, enfim, isso rolou uma discussão muito grande. Na gravadora mesmo, a gente estava começando a ir para fora. A gente estava começando a fazer uma turnê em Minas Gerais. Né? Aí tinha, naquele período, que o Nativos, não sei se você lembra, tava mudando de nome, porque tinha um Nativos no Sul, aí tava virando Nativroots. E isso, na época, a gente ficava meio que na dúvida. Caramba, a gente ia fazer um trabalho gigante de divulgação Herança Negra no país inteiro. E depois a gente vai ter que voltar tudo falando que não é aquilo, que agora é uma outra coisa. Aí, o que a gente viu? Que o nome nem era nosso e nem deles ainda. Existe um processo para que, no final das contas, isso seja apontado para um dos dois. Então, o que a gente fez? Vamos optar pelo apelido. O pessoal falava assim, eu não vou no show da Herança, vou no show da Herança. Não vou no show da Herança Negra. Ah, vou lá ver o Herança Negra. Ah, vou lá no show da Herança, vou lá no show da Herança. Então, vamos deixar no apelido. E, se isso acontecer, lá na frente o nome voltar para nós, a gente assume. Isso demorou 7 anos. Nossa. 7 anos. Por alguma falha, alguma coisa dando processo da parte do grupo de hip hop. Isso eles não conseguiram cumprir e a gente cumpriu. Saiu o nome para nós, né? E voltamos com Herança Negra. E você falando desses shows, né? Vocês falando do processo de composição. E em que momento que vocês começam então a compor músicas e falam assim, não, vamos tocar a nossa música? Talvez tenha um pouquinho de segurança, né? Que você está ali com um repertório de músicas conhecidas. Pô, como é que eu vou colocar a nossa música ou não? Para vocês não, foi muito natural. Olha, era muito a gente mesmo assim fazendo as coisas, né? Aquele grupo ali fechado e trocando ideia. E como eu falei, era uma galera que antigamente estava aprendendo a tocar. Então a gente não tinha uma noção naquele período de tipo, eu vou partir para um campo harmônico de dó, que vai me dar harmonia, referências para ré, e aqui eu vou compondo uma letra que vai dar um efeito no refrão. Não, a gente pegou uma música que a gente já tocava do Legião, que tinha uma métrica ali, mas aí que foi o X da questão. O que a gente vai escrever? Né? A primeira música da gente. Isso foi em 98. Né?
Vamos falar do dia a dia da gente, vamos falar do nosso cotidiano, vamos falar como é que é nossos dias. Você fala um pedacinho, você fala um pedacinho, você fala um pedacinho. O que você faz na vida? Você acha difícil? E foi sempre assim a primeira música. E estava muito novo ainda essa transição de chulé de gambá para dança negra. Né? Aí você já nota o peso do nome em Um Caminho do Reggae. Foi a música que a gente gravou, conseguiu gravar e colocar no rádio, porque ela já tem uma questão social, racial dentro da questão, como aquilo ali já estava mexendo com a cabeça da gente, né? E depois veio Dia a Dia, que era do Alan Patrick, que é um dos fundadores da banda na época, baterista, já falando de um descaso e sabendo como a música tinha um poder de repente, estar abordando alguns assuntos. Ele fala dia a dia, crianças dormindo ao relento, porque esse sistema é violento, né? E, cara, isso foi sendo parte do nosso processo de compor. E faltava um cara, né, na banda, que era o mais novo naquela época, tinha 14 anos, que era o meu irmão. E depois que a gente foi, aquilo ali, a música, a arte foi tomando conta da gente, foi aí que a gente começou a colocar um dread, uma calça diferente, uma camisa diferente, pulseira, né? E meu irmão foi uma vez fazer um depósito num banco. Eu sempre falo que ele explica isso agora pra gente, depois que a gente gravou o documentário, ele deu essa explicação. Eu acho que ele deve ter entrado no banco no momento que o pessoal tá fazendo aquela reposição de caixas eletrônicos, botando dinheiro, fazendo alguma coisa. E ele, provavelmente voadão, entrou e os caras, sei lá, tava lá os guardas, a polícia, eu não sei. O pessoal que faz esse tipo de trabalho deve ter se assustado. E neste momento, apontaram a arma para ele, mandaram ele levantar a camisa, ali ele teve um choque. Que a aparência dele, ou a situação, a gente não sabe, né, direito, provocou aquilo, onde todo mundo ficou olhando para ele, tinha uma mulher gritando, e quando ele volta para casa, ele começa a escrever Herdeiros Guerreiros. A música que fala: estou ouvindo o toque do pandeiro, a tua dança me leva para o terreiro, São Jorge me escolheu como herdeiro de uma terra de fome e desespero, brasileiro, herdeiro de povo negro e guerreiro. Isso aí é um cara, 14 anos, escrevendo o primeiro contato que ele teve assim, com a sociedade, depois que ele se achou, né, em relação à figura dele, como ele queria se vestir, como ele queria se portar, baseado em tudo aquilo que ele tinha estudado sobre a sua ancestralidade, sobre ter um dread, sobre ter uma calça diferente, uma pulseira, enfim. Muito forte, porque ele passou por uma situação muito lamentável, né? Mesmo que a gente não sabe a situação do banco e tal, mas certamente o protocolo ali não foi seguido por causa a gente sabe, da cor, do estilo, enfim, do jeito, do preconceito, a imagem. E ele conseguiu externar através da música, dando voz para muita gente, né? E tem isso, você recebe isso também, de que a música, quando vocês compõem, gravam, já não são mais de vocês. Ela é da gente que ouve, que traz a história, que aí já tem outras histórias que chegam para você. Pessoal, olha, essa música parece que você contou a minha vida. Sim. As pessoas falam isso com você? Cara, sim. E você começa a prestar mais atenção nisso. Porque até determinado ponto, como eu falei com você, as músicas elas vinham de um modo muito espontâneo. Realmente a arte, a banda, dava voz pra gente. Ali era o momento que a gente chegava no show e falava para muita gente o que a gente estava sentindo. E muitas das vezes você criava uma conexão. Muita gente, naquele período, como você mesmo falou, estava fazendo parte daquela história, daquele movimento musical, da arte, da música. Então muitas pessoas se sentiram livres para se vestir talvez igual, ou botar um dread. Ser livre. Eu gosto disso, eu faço isso por causa disso, eu tenho um porquê, né? Eu escrevi, a primeira tatuagem da minha vida é Trabalho e Confia. Pô, tá escrito na bandeira do meu estado, né?
que eu tinha muito aquilo, meus primos do Rio ou do Nordeste, aí me perguntavam, né, os amigos deles, você é da onde quando a gente ia passar férias? Sou de Vitória, Vitória da Conquista. Naquela época tinha muito isso. Uhum. Então a música, a arte naquele período capixaba era muito forte, né? Porque a gente também tinha uma referência muito grande em relação a Recife, Chico Sainz, Nação Zumbi, os caras falando da terra deles, né? Então a gente tinha... Meu pai também é nordestino, então meu pai falava muito da onde ele nasceu. Então a gente viveu isso aqui no Espírito Santo, né? Sou capixaba, 100% capixaba. E então a música, de fato, cara, ela realmente criou conexões com a gente. E isso a gente via nos shows. Viu no dia D, sei lá, você cantando pra 20 mil pessoas. Né? E isso foi se repetindo em outros lugares, a música foi se propagando, né? Mas o engraçado é que a gente nunca ficou muito preso a isso, não. Muitas vezes a gente gostava de estar falando sobre amor, né? E é engraçado, as pessoas questionam, pô, fizeram Herdeiros Guerreiros agora, uma música de contexto muito social. Estão falando agora de namoro, que ela me deixou, que não sei o quê. E a gente estudava, né, para dar respostas, às vezes, para um jornalista. E perguntaram isso pro Bob Marley uma vez. Bob, você fala de guerra, enquanto houver miséria, enquanto houver não sei o que, vai haver guerra, esses são os motivos da guerra, ou porque você discrimina, não sei o quê. E agora você está falando de One Love, você está falando de... Ele falou, cara, o mundo também precisa de amor, né? O mundo também precisa, né? E quando isso tudo acabar? Porque a gente está torcendo para que a guerra acabe, porque a miséria acabe. Eu vou cantar o quê? Eu vou ter que cantar outra coisa. Fantástico. E aí, esse processo, vocês ainda estavam gravando... Vocês ainda não tinham gravado o primeiro disco de vocês? Não, cara. Porque, como eu falei, a gente tava tocando muito e a gente achava que o nosso dinheiro estava sendo guardado, sabe? E em determinado momento a gente ia pegar esse dinheiro e entrar no estúdio e fazer. E não foi isso que aconteceu. O dinheiro estava sendo empregado em outra coisa. Assim é a melhor maneira que eu consigo explicar o que aconteceu, entendeu? Cara, demorou muito tempo. Depois que quase todo mundo lançou os discos aqui, a gente lançou o nosso em 2002. Mas vocês tocavam na rádio tipo, com um single, né? Exato. A gente fez muita diferença, porque tinham rádios também naquele período, estavam pipocando. Com audiências incríveis, entendeu? E tem um programa chamado Brasil Jamaica, tinha na época, que ele dava a oportunidade de você chegar e fazer 1 hora de som ali ao vivo. E naquela época o pessoal tinha a facilidade de gravar as fitas. É assim mesmo, assim que eu também ouvia as fitinhas gravadas dos programas de rádio. Aí, poxa, todo mundo já existia naquela época o Salvação, já existia naquela época o Java Roots, o Manimal, enfim, e todo mundo tocando música própria. E aí quando a gente foi convidado, porque esses singles no Caminho do Reggae já estavam tocando muito, a gente foi convidado para fazer esse ao vivo na rádio. Só que a gente não tinha, a gente tinha, sei lá, 3 músicas que a gente tinha noção que a gente tinha. Então, Isaac, você tem, então vamos juntar todo mundo aqui, vamos fazer o repertório. E ali, de uma certa forma, a gente entendeu que a gente tinha um disco na mão. E as pessoas, quando a gente lançou o disco, as pessoas já sabiam cantar, porque tinham gravado na rádio. Exatamente, essa fitinha rodou o estado inteirinho. Muito bom. E aí vocês gravam o primeiro disco, e como é que é esse trabalho de divulgação? Vocês já pensam em sair do estado ou ainda ficou trabalhando muito aqui? Então, foi um período que a gente ficou mal acostumado. Eu consigo dizer isso com clareza hoje, porque hoje o artista, ele que cuida de todo o processo. Ele que grava, é ele que pensa na estratégia de marketing, ele que vai lá procurar, ele que faz todo um processo através das suas redes sociais, através das suas distribuidoras digitais. Antigamente, a gravadora fez todo esse processo para nós, né? E era tão rentável naquele período que a gente tinha uma equipe muito grande cuidando de todo o processo. Nós tínhamos um produtor para cuidar só da produção, para onde a gente ia,
qual horário que a gente tinha que subir no palco, a gente tinha um assessor de imprensa, onde tudo que a gente fazia, esse assessor de imprensa mandava as tiras, as coisas que a gente estava fazendo para os jornais, revistas, televisão. Nós tínhamos um empresário e tinha a gravadora, porque ela ganhava com a venda de discos. Então, ela que fazia toda a distribuição desses discos, né, que a gente fazia nesse período. E aí vocês começam a ir para fora, assim, tocar em São Paulo. E ali surgiu algumas propostas. Eu vi no documentário que tiveram proposta do Gugu. Como é que do Gugu Liberados? Foi isso mesmo? Como é que é isso? Então, cara, nesse período que a gente lança o nosso disco e tal, e a gente lançamos em 2002 o De um Povo Guerreiro, e 2003 que a gente lança o videoclipe da Nova na MTV. Só que também foi um período que as gravadoras estavam já meio más das pernas. Uhum. Porque foi exatamente no período do disco pirata. O pessoal estava pirateando não só música, mas filmes. Então, qualquer lugar que você ia... Eu lembro até hoje minha mãe chegando com o disco pirata. Nossa, tá fazendo sucesso mesmo, hein? É que tá fazendo pirata, né? E algumas pessoas, não só funcionários dessas gravadoras, eles começaram a ser demitidos. Artistas sendo demitidos, contratos não sendo renovados, porque o mercado naquele momento ele não estava entendendo como ele poderia sobreviver, porque ele vivia através de venda de disco, e isso não estava acontecendo. Nesse período, uma dessas pessoas que faziam marketing de grandes gravadoras aí, ele veio aqui para o Estado do Espírito Santo. Foi até o período onde o próprio Dallas, né, a galera de cowboy, esse cara, na época, ele pegou esses artistas e conseguia colocar essa música para tocar no Big Brother, por exemplo. Entende? Uhum. Naquele momento, de uma certa forma, essa pessoa, não falando de um modo geral, mas essa pessoa, naquele momento, para algumas bandas, ele apresentou essas bandas para o Brasil e para o mainstream, para o Faustão, né? E foi o nosso caso. Esse cara pegou, na época, a galera de cowboy, botou lá no Big Brother. A nossa música tocou no background do Faustão 1 mês e porradas, mulher dançando lá, a nossa música tocando. E nesse período aí, ele trouxe essa proposta pra gente, do Gugu Liberado. Ele falou, cara, tem como a gente fazer uma aparição lá no programa, né? E o cara quer tantos por cento durante um tempo, que ele vai expor vocês pro Brasil inteiro, automaticamente vai vir contrato de shows, aquela coisa toda, e durante esse período ele quer recuperar. A gente, punk rock, negativo. Manda o Gugu pra lá. E hoje a gente... Puxa. Eles iam ter que fazer banheiro do Gugu, isso não é muito legal, né? Rapaz. Pensando bem assim. Enfim, mas fica só fica a história, né? Então, assim, o Gugu viu em vocês, mas assim, um empresário, uma pessoa que trabalhava com várias bandas, enfim, entendia do mercado de negócio, de coisa popular, viu em vocês uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, assim, ele viu um produto ali vendável, né? Então, e era assim, né? Estavam tocando o clipe na MTV, a música arrebentando, né? A música, pode-se dizer assim, um chiclete, né? Cara, fala que a nova, eu sei disso porque a gente recebe direito autoral. E quando a gente recebe direito autoral, na época, eles mandavam um relatório da onde a música tocou. A Nova, ela tocou em todas as emissoras de televisão do Brasil, exceto a Record. Todas, do background. Sport TV, enfim, eu acho que toda a rede Globosat tocou muito. Tanto que, não só somado a isso, mas a outras coisas, a gente foi para São Paulo, morar em São Paulo, só com grana de direito autoral. Nossa. Essa música realmente ela é um marco, assim. E como é que foi o processo de composição dessas? Porque às vezes tem essa assim, de vocês estavam fazendo a música, não, dessa aqui deixa pra depois, não tá legal não. Com essa foi assim ou não? Sabia que quando terminou, falou, aqui tem alguma coisa. Então, quando a gente fez essa gravação da rádio e tal, não tinha Nova ainda.
E indo para a Curva da Jurema, nas terças-feiras que tinha, né? Tinha as terças reggae, tinha os movimentos na Curva da Jurema. E eu e meu irmão, a gente ficava com febre se a gente não fosse uma terça-feira. E no dia desses aí, eu estava voltando da Curva da Jurema e passava de madrugada na Globo Telecine e tal, uma coisa assim. E, cara, não sei, eu vi aquele filme dos Embalos de Sábado à Noite. E achei magnífico, né? O pessoal dançando, aquele swing da guitarra, né? E aquilo ali ficou na minha cabeça, cara. Ficou na minha cabeça a letra, né? E o Isaac, ele já compunha já muito bem. Falei, Isaac, cara, vamos fazer uma música mais dançante, misturada com reggae, né? Aí tinha uma parte, nem sei assim que se fala, né? Mas eu cantarolei assim, Let's stand the world tonight, she's got you. Aí você é como o céu, você é como o mar. Aí tinha uma parte do refrão que eu falava alguma coisa embolada e o Isaac botou um sentido para aquilo ali. She's got to know that is alright. Ela tem que saber que tá tudo bem, mas sempre nessa coisa da música dos Embalos do Sábado à Noite. E foi uma história meio que inventada, assim. Nossa, estourou Foi diferente, né? Porque todo mundo tava esperando que a gente gravasse um reggae mais roots, alguma coisa nesse sentido. E a gente grava uma mistura. Lá, Cidade Negra, que também não foi uma novidade, mas uma banda daqui, daquela geração, fazendo algo desse tipo. Então, acho que isso foi um choque. Foi algo que abriu portas pra gente tocar em rádios e todas emissoras de televisão. E aí, como é que você analisa hoje assim, as redes sociais, o TikTok, né? Se tivesse o TikTok com essa música, você falou que tocou em várias, teria já a dancinha, mas como é que é para você hoje, artista, olhar as redes sociais e o trabalho? Você falou, tem que também ser empreendedor, né? O artista ele tem que estudar esse outro lado, né? Como é que é para você? Olha, tem tanta coisa, ao meu ver, importante à disposição da gente hoje na internet, né? E que muitas vezes isso não é acessado, não é consumido, não é dado a atenção por simplesmente ser algo bom, interessante, bacana, né? E eu acredito que para as coisas que a gente acha bacana, interessante e importante, ela venha se conectar com as pessoas através de um propósito. Eu acho que simplesmente, ao contrário do que foi naquele período, de realmente você estar tocando uma coisa que é chiclete, que é radiofônico, que é bacana, hoje você precisa de um motivo para você escutar aquilo. Você precisa saber de uma verdade, algo que te conecte àquilo. De verdade. Para aquilo não passar batido. Porque hoje é muito rápido o processo. Se aquilo não tiver uma conexão real contigo, você vai consumir isso hoje. Amanhã vai ter outro assunto e você já esqueceu aquilo. Mas se aquilo ali te marcar, tiver uma conexão real com sua vida, por exemplo, se eu ouvir aquela música, tem uma música do Nat Roots que na pandemia eu fiquei ouvindo assim todos os dias, porque aquela música tinha uma coisa que me trazia, que eu precisava ter força, que aquilo ali ia passar. Então todos os dias, e até hoje, quando eu ouço ela, eu me lembro daquela época da pandemia que me marcou. Então hoje o Herança enxerga as redes sociais, o TikTok, alguma coisa, para estar realmente passando uma mensagem e para que isso faça a pessoa que está ouvindo essa mensagem da gente ou prestar atenção numa música, ou estar prestando atenção na gente agora aqui num podcast. Essa, e talvez seja a maior razão da gente estar junto hoje, e muitas das vezes você tá batendo de frente com artistas aí que tem milhões de seguidores, né? E muitas das vezes, não estou menosprezando, muitas vezes esses artistas seguidores comprados, robô, não sei o quê, e o pessoal, a mídia fica girando, a mídia antiga, tá? Porque a galera hoje da internet, você pode ter certeza, está muito ligada nisso que eu estou falando com você.
E vocês também, a banda foi passando de geração para geração, né? Vocês tocaram no Viradão, em Vitória, e você via, assim, pai com filho, filha, família, que curtindo junto. E essa renovação de público, isso mostra que a fala de vocês é muito atual, muito presente. E como é que tá como é que tá o trabalho hoje, assim? Vocês estão pensando em compor, em lançar singles? Como é que tá Então, a banda, depois disso tudo, ela deu uma pausa em 2015 e ela decide voltar, depois da saída de alguns integrantes né, do projeto, ela decide voltar em 2018. Né? E uma das pessoas que continuou assim, o trabalho, a banda, foi o Baral Beats. Ele foi para outros lados, tocou com outros artistas, né? E ele sempre foi muito ligado a beats, a programações, desde o início da banda. A nova mesmo, 2002, ela tem uma programação de beat no início dela. Uma coisa do Baral. Então a gente começa a realmente ir por essa onda, coisa mais atual, para ver se a gente faz essa conexão sonora com a galera nova, mas não perdendo o contexto, neste caso, da letra, porque Segue o Baile, o nome é meio que, como é que pode se dizer? Muitas bandas falam esse nome e tal, já tem nome de músicas assim, mas a letra diz a história de um cara, mais um dia para vencer, faça um corre para te ver, ir lá na vila, no baile, encontro com você, quer dizer, conta a história de uma pessoa que está trabalhando, que rala, para estar tendo uma grana para sair, para estar encontrando com alguém e tal. Enfim. Sim, cara, e a gente encontra realmente um modo de estar conectando com a galera nova. O Viradão foi uma parada diferente, né? O público ali era muito diferente, porque a gente chega no mercado novamente, onde o artista, né, nacional, que é aqui do estado, né, que o Silva tocou na sexta, a gente encerrou no sábado. É um outro ar, é uma outra atmosfera, outro público, né? E a gente ter conseguido se conectar com aquela galera ali foi fantástico. E consegue o baile, com essa coisa toda. E vocês estão com shows, agenda e gravações? Como é que tá esse processo assim, de estúdio, né? Cara, depois dessa pandemia, né, acho que deu bastante tempo para a gente pensar de como seria o nosso novo mundo, assim, né? Porque quando a gente volta em 2018, veio Viradão Vitória, show de São Paulo. Quer dizer, para a gente ia ser, de uma certa forma, sei lá, diferente do que é agora. Uhum. Mas a pandemia, o que ela fez para a gente? Ela abriu os nossos olhos em relação a questões de editais, porque através desses editais, o quão é importante isso, né? Eu venho falando isso, tem outras entrevistas, que muitas vezes você começa um projeto e você busca patrocinadores. E geralmente esses patrocinadores só querem, muitas das vezes, investir em algo que já esteja dando um retorno, uma publicidade, audiência, né? Para que a marca dele tenha, né? E o edital, às vezes, é muito importante por isso. Talvez esse pontapé inicial que a gente precisa para a gente gravar o nosso programa, fazer, né, gravar um disco, você tá aqui, tá, às vezes, desse financiamento. Que, poxa, você escreve um projeto, olha, cara, meu projeto é esse, vai ter tanto tempo de duração, minha primeira temporada de programa vai ser tantos programas, eu preciso dessa grana para pagar o cara da luz, da câmera, da edição, do som, do áudio, eu preciso pagar o Uber para ele vir ser entrevistado aqui no meu programa. Então, nós encontramos isso no edital. Porque vieram as lives, que vieram as formas de a gente estar fazendo, pagando nossas contas, né? Porque foi o primeiro setor a ser travado, porque realmente você precisa
ter contato, aglomeração para você desenvolver o projeto. E a live foi bacana por isso. Isso fez a gente quebrar aquela estigma assim, nossa, só quem ganha isso é panela, só quem tem conchavo que não sei quem, né? E pra gente não foi isso. Porque a gente nunca até então, nesses 20 e tantos anos, nunca tinha participado de nada. E vem uma pessoa, onde consegue, essa pessoa que é o Átila Borges, consegue canalizar isso, e ele se torna o quarto Herança Negra nesse século XXI, nessa nova fase, porque não é só música, como eu falei com você, existe uma outra parte que é empresarial, que é uma parte intelectual, enfim, que vem a somar. E depois disso, a gente achou uma causa real para a banda, onde a gente realmente pudesse abraçar, e os projetos começaram a girar em torno desse ideal que a gente tinha, que é estar levando uma mensagem, de estar buscando enaltecer realmente a periferia, mostrar que a periferia tem algo bacana. E a gente começou isso através da nossa história, de onde a gente veio, como é que a banda foi formada, a parada do nome que eu falei, e aí lançamos o nosso documentário, que independentemente de ganhar edital, eu ia fazer. Eu comprei lá um computador e eu ficava vendo o History Channel. Via lá como é que eram os eventos de documentário que eu queria fazer. Mas graças a Deus veio o edital, tivemos uma verba bacana, onde o Muleta fez o nosso clipe lá atrás, que hoje ele é um cineasta renomado, enfim. Chamamos ele para fazer, ele montou a equipe toda, o Átila Borges tinha feito o roteiro. Pronto, vamos começar a fazer o nosso documentário, e esse documentário precisa andar, girar. Já abriu nossa cabeça para escrever outro edital, que era a turnê pelas favelas do Sudeste, aonde a gente estaria apresentando esse documentário e o show para a Central Única das Favelas, que é a CUFA. Então a gente escreveu o projeto em cima disso, ganhamos. Então agora esse ano a gente vai estar realizando. Quem for na rede social da gente vai estar vendo a nossa agenda. Então tem show no Rio de Janeiro, tem show em São Paulo, tem show em Minas Gerais e o Espírito Santo, onde a gente vai estar apresentando o nosso documentário, o nosso show em favelas. Que incrível isso, que incrível, incrível. Porque é um trabalho muito importante, pensando no projeto, pensando nessa como o negócio precisa rodar, né? Agora eu fico imaginando assim, aquela pessoa lá com 12, 13 anos, estava na dúvida se ia ser carreira militar, se ia não sei o quê. Tanta coisa aconteceu, e hoje em dia, o que te move? Qual o seu sonho? Onde que você ainda quer chegar? Olha, eu já tive aquela fase de tipo assim, você vê que a gente toca desde moleque. Então eu tive o período assim de parar tudo e fazer uma outra coisa, para ver se eu servia para fazer uma outra coisa. E eu entrei dentro de uma área que realmente daria uma estabilidade financeira muito grande, né? Enfim, trabalhei, vivi que eu poderia fazer isso, mas nada para mim mexia tanto como a música mexe, né? Vou falar das nossas composições atuais, assim, uma das composições que tem agora, que a gente vai vir a lançar uma música, eu sou espírita. Então, ela tem uma missão, sabe? De quem ouvir aquilo ali, tentar buscar forças através disso, sentir melhor através disso. Então, esse é o meu propósito. Porque tanto a vida, tanto a banda hoje já me mostra que eu consigo sobreviver no meu trabalho, do meu direito autoral, dos meus shows. E que, tipo assim, que não é nada diferente de você estar diante de um microfone e o seu empresário que tem um tipo de outros serviços, entendeu? Comuns, assim, onde todo mundo acha que a sociedade aceita como um padrão. Eu já entendi isso, já sei que eu consigo sobreviver e sustentar minha família através disso, que a dificuldade vai ser a mesma. Mas o propósito de vida realmente estar se preocupando com o outro, sabe? Ser realmente importante na sociedade de uma forma construtiva, onde você pode estar somando na educação de alguém, onde você pode estar somando, de repente, num alívio de uma ideia diferente. Enfim, cara, acho que a arte, a música, ela pode
me dá essa missão, eu acho que eu consigo cumprir ela tranquilo, porque eu sinto satisfação no que eu faço. Eu vi que você compartilhou um post da Mansão no Caminho, do Sim. Divaldo, ele que faz esse trabalho importante, não só de levar, né, a palavra, a mensagem, mas o trabalho social que ele desenvolve lá na mansão, as crianças com a família, onde ele mudou a realidade, num dos bairros mais periféricos e pobres lá, Pau da Lima, e você também mudou ali a sociedade, as pessoas em torno de você, através também da voz. Tem uma identidade ali em comum e entender a sua missão, né? Existe um desejo, não só meu, mas como de todos nós que estamos envolvidos dentro do projeto Herança Negra, em estar fazendo algo de bom para o próximo. E não é ditando o que é bom, mas tentando fazer alguma coisa. Por exemplo, me preocupo muito em estar aqui diante de você, e estar no podcast aqui e estar passando essa mensagem. Porque, como eu falei com você, alguém vai estar vendo essa entrevista e vai buscar uma conectividade. De repente, alguma coisa que a gente está falando aqui vai fazer alguma diferença. E isso, para mim, é o mais importante. Porque como você viu o filme do Divaldo, né? É um filme magnífico, o filme do Chico. Olha que trabalho magnífico, que está ali disposto para muita gente, e muitas vezes a pessoa não está conectada ainda com aquilo. Mas às vezes tem poucos likes, poucas visualizações, mas isso não define a importância daquilo. Porque quem se dá a oportunidade de ver pela primeira vez aquilo ali, se dá a oportunidade de se abrir o peito, aquilo ali muda totalmente a vida. E eu acho que ali totalmente é capaz de mudar o mundo. Realmente mesmo. Fantástico, fantástico. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, a sua vinda. Foi o primeiro de muitos que a gente veio aqui para contar a história, depois a gente pode escolher um tema, enfim. Agradecer, deixar aí o microfone para você falar, deixar o seu recado, fica à vontade. Olha, eu agradeço, de fato, a oportunidade. E hoje eu me encontro, depois dessa pandemia, eu fiquei 2 anos dentro de casa, meio que isolado, e hoje em dia ainda eu me sinto um pouco isolado por querer mesmo, porque é muito difícil. Hoje a gente está expondo nossas opiniões, assim, numa conversa, porque ainda existe essa polarização, essa coisa política. Então, você às vezes fica até com medo de sair de casa, trocar uma ideia, e você não sabe como é que vai ser esse feedback. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje, porque me vale muito a pena sair de casa e estar batendo esse papo de uma forma leve, de uma forma tranquila. Então, só tenho a agradecer. Obrigado. E as redes sociais da banda Herança Negra, do John e de todos os integrantes também vão estar aqui no link na descrição. E você já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal para curtir bate-papos incríveis. Vou também deixar já linkado o documentário que eles fizeram com o Muleta, com o José Augusto, esse cineasta incrível, faz um trabalho muito importante para a cultura, não só do Espírito Santo, mas lá em Linhares, enfim. Convidar você também, Muleta, para vir aqui, bater um papo. E, enfim, se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Tchau!